um só, eterno poder, caráter eterno, a todo bom juízo, poder que nos dá a capacitação por dom do poder cognitivo em observar, considerar, ponderar e bem julgar. Fora dessa capacitação, o homem está inepto, ou está a tal grau corrompido a sua mente, que ele já está num grau de loucura avançada, sem mais capacidade de poder exercer o bom juízo, a justa justiça. Se inclina para a corrupção e para sustentar na corrupção de seus próprios juízes, que alcançará corporativos para haja sustentação de um ao outro, não haverá mais condições de dizer que eles estão por justa justiça instituídos. Se dirão, eles mesmos instituídos de si mesmos por direito próprio, das quais eles vão ler o tal direito e eles mesmos vão julgar. Sabemos que não são eles que fazem a legislação, mas eles as tomarão na mão e julgarão conforme ao seu modo e ao seu tempo. Isso considerando, não devemos fugir do que realmente importa, objetivamente tratar de todo um período muito claro, muito nítido, impossível de ser apagado. É em cima deste contexto que vai desde a morte de Celso Daniel, que foi mandado que o assassinassem, de um jovem que sai da cadeia para fazer tal fim, e ao mesmo tempo, posteriormente, ou logo após, foi apagado, de forma que não houvesse provas nenhuma a respeito dos seus mandantes. E assim procedem até hoje. Os mesmos, não são outros, são os mesmos. Pois bem, aqui eu fiz uma lembrança para não perder. Então, os falsos juízes, ou seja, na iniquidade em que já se encontram, eles colocam 3 palavrinhas, como se fosse o pilar de uma nação. Esse pilar agora dele está nisto: defesa da democracia, entre aspas, ordem judicial não se discutir, se cumprir. E a terceira, julgarão, por uma palavra nova, novíssima, inexistente nas leis, a palavra fake news. Assim que vão falar em desinformação e assim por diante. Vão inventar um monte de palavrinhas novas que só eles importa fazer uso, e por fundamento do que dirão, e querão se reafirmar no dolo, de impossível, de fato, serem considerados como aptos e não corruptos. Mas o fake news é uma semeadura que foi plantada por Toffoli para blindagem própria, quando levantou-se a questão de que havia movimentações de dinheiro e que envolviam interesses do escritório da sua esposa, que trabalhava em tais escritórios, e ao mesmo tempo ele mesmo, ou o próprio Supremo, iria julgar, como hoje tudo julga, agora num colegiado unânime, como fez ao votar por 11-0, em legitimar que o direito, na Avenida Sapucaí, quebrarem a imagem do sagrado de uma nação, na figura de um Cristo rolado, crucificado, feito o que quiserem dele na avenida. Assim como hoje está um presidenciável no morro, porque na rua livremente não conseguirá andar, e nem se vê os tais votantes dele, com armas em punhos jovens, festejando a presença do seu cabeça, ou de uma das suas cabeças. Isso tudo se torna passível, tudo é muito bonitinho e muito interessante. Aí não há nenhuma possibilidade de um arranhãozinho na memória dessa figura. Assim posto, se fosse tratarmos desde o início, compreenderíamos
que todos os ministros que julgaram o mensalão, todos os ministros que estão aí, ainda continuam aí vitalícios das suas corrupções, aonde foram envolvidos. Porque todos vão ser envolvidos na corrupção quando o ambiente é corruptor, como ocorreu com o mensalão por prova. E todos se sentiriam impedidos, e a nação não deveria permiti-los que eles estivessem lá exercendo tal grau de poder, quando vão trazer para si, querer determinar o que querem, soltar o que querem, criminalizar o que querem. Então a questão não é questão de urna, não é questão de contagem, é questão do histórico, de uma perversidade nunca vista em lugar nenhum. E que no Brasil vão fazer proveito os estrangeiros para romper com essa nação, com a sua unidade. Aí vão encher de dólares ou o que seja, de fantasias, os tais ministros, e eles ficarão gloriados na sua própria perversidade. Mas o que diríamos? Vamos tratar agora... Não há mais momento para nada. É simples. Determina-se a ordem a quem cabe ordem. Diríamos, o judiciário, por cabeça do Supremo Tribunal Federal, nesse quadro nacional, não tem mais poder, ele está impedido de qualquer palavra. É simples. Nada mais que isso. Não se deixe levar por outra linha de discussão, porque não tem discussão. Eu diria, o quadro está plenamente mostrado. Vamos rememorar. Lembramos que Celso Daniel foi morto numa ocasião em que fazia acolhimento de propinas através dos transportes urbanos de São Paulo. Desde aquela ocasião, eu li ali a respeito do Google, o Lewandowski teve passagem com o secretário vinculado à área dos transportes. Não estou dizendo com isso que ele estava ali no procedimento de Celso Daniel, perfeitamente sabendo o que estava ocorrendo. Embora me abre a porta para considerar que um secretário deve estar, pelo menos, tendo conhecimento a respeito do que está sucedendo. Quando entra um secretário de Segurança Pública, desde São Paulo, depois do Estado, na figura do Lewandowski, do Alexandre de Moraes, não é possível que essas questões sejam assim, mesmo porque ele está comprovando agora a sua inclinação para sustentar aonde ele advogou. Tudo isso está perceptível aos olhos de qualquer cidadão que tem um juízo ainda em grau de normalidade. Não tem questão de dizer faz a prova que ele quer, não tem prova de nada. Faça o contrário, prova ele que isso é mentira que está se dizendo. Reponha todo isto e faça essa figura geral dessa ocorrência desde chegarmos aqui e desse tumulto que estão criando. É impossível que depois de haver toda uma estrutura de primeira grau, primeira vara, segunda vara, terceira vara, quarta vara, juízes, e agora tudo não vale mais. Então, para que essa história dessa estrutura? Se basta pôr um faquinho lá dentro, ele vai dizer o que quer e pronto. Assim está feito tudo. Mas isso é impossível sustentar qualquer pretensa democracia, porque não existe. Não adianta querer fazer uma figura de fantasia nas urnas, quando já está tudo corrompido. Então, nós estamos determinando, de fato, que saiam os corruptores, de forma que se faça um juízo apropriado e justo para a frente e para essa nação. Não precisa a nação desses homens. O que eles querem? Assim compreendendo, todos seriam eles impedidos, vamos reinterpretar tudo o que ocorreu. Eles mesmos, se tivessem de fato um bom juízo e fossem honestos, diriam, eu sou impedido de julgar, porque eu tenho parte dos interesses quando eu fui nomeado pelo Lula, por a Dilma, ou por esse, ou por aquele. Mas todos sabem, qual é a dúvida? Tem que alguém dizê-lo? Tem que eles mesmos dizerem de si mesmos para que seja aprovado e considerado? Neste grau de loucura não há possibilidade. Não tem que discutir agora, eles quererem inventar de dizer o que foi manifesto. Eles estão levantando agora uma bandeira nova. Vão levantar. Vão levantar. Assim sendo, não vejo razão de estar se dando voz. Que dava, de fato, a nação inteira para as ruas
e todos levantem de fato seus cartazes e digam: não queremos a Suprema Corte na presença do Brasil. Sejam todos eles extirpados. É uma evidência. Se disser, mas quer que vão presos? Essa é a questão. Mas que não tome o poder na mão, porque a eles não pertence. Eles são sobre a cabeça do Congresso, sobre a cabeça da presidência, sobre a cabeça do exército. Veja, mas acenam com o morro, com o traficante. Não tem sentido, é uma coisa tão gritante. O que falta para que o povo entenda e que os generais entendam? Nada mais. Não adianta ficar preocupado de que do estrangeiro vai pensar a respeito da nossa. Não. O Biden já disse, e o Trump lá discute a mesma questão. A questão da Ucrânia está vinculada, não se iludam. Ou pensam o quê? O Putin foi lá para ampliar território de 17 milhões de quilômetros quadrados. É muito mais racional entender da OTAN e Estados Unidos, pela cabeça do Biden, quererem tomar parte do território e de riquezas de um território, que o inverso. O inverso. O Brasil não vai estar correndo dentro, pretensão, mas se tiver força militar maior, fazer esse procedimento. Nem entendo que seja a cabeça da Índia, nem que seja a cabeça da Turquia. Então vai denotar que a Turquia tem um homem hoje, um presidente, que pensa de maneira muito mais clara, porque correu uma série lá na Turquia, chamada o Império Otomano, na figura de um líder chamado Ertugrul. Assistam essa série, busquem. Se buscar essa série, compreenderão. Fica sempre configurado que na área de Estado, área do poder, sempre estava um ministro que era ligado à cabeça principal, mas o objetivo dele era alcançar e cortar a cabeça do verdadeiro governo, do verdadeiro rei, e que sempre que ele fazia negociações, já estava do lado com um saquinho de ouro, para ter os seus votos e para compreender como as coisas vão caminhando. Então, ali está retratado. Não ponha... Essa é a questão. Eu diria que o momento que estamos vivendo é mais o Moro agora falar. Seja o Moro o que vai falar. Retrate o Moro tudo com mais clareza. Diga a ele com clareza que imaginava que o seu corporativo judiciário, que ele se julgava inserido, denotou que não era digno de confiança. Diga a ele que ele, de fato, procurando manter-se dentro da linha geral, que já está instalada através de um corporativo do judiciário, está se tornando por cabeça da nação. Essa é uma revolução nunca vista e nunca imaginada, mas está sucedendo de fato. Assim ele faz uma recordação plena de tudo o que fizeram. Tragamos a revelação das mortes, de fato, desde Celso Daniel, reclamadas pelo seu irmão, que nunca tomaram posição, de fato, de saber dos mandantes. Retornemos à visão do Adélio, e todas elas estão claras por juízo próprio desses homens, pois eles é que determinam o que retêm. Vamos compreender que se há alguém sob o domínio de alguém que agora retém inteligência, porque a inteligência antes era de caráter militar, agora está na mesa de um juiz supremo, aí determina, através do mesmo sistema que um Alan fez uso, e o Alan não teria esse poder de penetração e de maldade, de perversidade, mas um juiz supremo o tem. Não há mais lugar, não tem mais sentido. Eu não consigo entender. Qual é a dúvida existente? Qual é a dúvida existente? Está determinado. O povo vai na rua, hoje e amanhã, segunda-feira determina, decreta, fora todos esses. Não tem mais confiabilidade. Olha, se o homem não é confiável, não importa o diploma que tem, a instituição que o colocou lá. Mas aí que instituição o colocou lá? Vai dizer que a instituição foi a instituição nacional do Brasil como um país livre? Não. Não.
foi o Lula e a Dilma. E o Alexandre de Moraes, diálogo que vem desde lá. Lembrando que o Lula foi quem nomeou ele, aos talvez ele 39, 40 anos, como cabeça já do Supremo Tribunal de Justiça. Ora, só por aí já impediria todos tomarem posições. E o Senhor tenha misericórdia de que retorne a esta nação o bom juízo. Não se permitam serem dirigidos por cabeça de um juiz que determine e manda, abram as estradas, façam isso, façam aquilo, prendam aquele. Se isso não for grau de loucura, olha, a luz que eu vejo do dia, uns céus mais altos que a terra, dizer que os juízos eternos é muito mais altos que eu posso imaginar em relação ao que eu possa pensar. Mas onde eu coloco os juízos desse Tribunal de Justiça da Suprema Corte? Aonde? Põe lá em cima? Põe aqui aos pés, no estrado dos meus pés? Ou os vejo lá embaixo dos infernos? Isso é juízo. Isso é poder cognitivo. É racional. Fundamento é razão e caráter eterno. Misericórdia. A um só pode nos dar.